pronto. Está na hora. Vamos a jogo. Boa tarde então a todos. Depois desta pequena pausa, vamos reiniciar desta feita para o segundo painel António Vasconcelos Raposo. O nome do painel chama-se Comunicação dentro e fora do terreno de jogo. Vamos ter um preletor e um moderador para trabalhar este painel e eu vou chamando-os ao palco ao mesmo tempo que vos dou o extenso currículo de cada um deles. Paulo Pereira é selecionador nacional de handball de séniores masculinos, licenciado em Ciências do Desporto na FADEUP, mestrado de alto rendimento também na FADEUP, curso de Master Coach Pro na European Handball Federation, eleito treinador do ano em 2019 pela Confederação do Desporto de Portugal, vasta experiência como treinador, não só em clubes como em seleções nacionais. Trabalhou como adjunto do Futebol Clube do Porto entre 99 e 2003, assumindo como técnico principal entre 2013 e 2006, à altura em que venceu uma Liga, uma Taça de Portugal e 2 Taças de Liga. No estrangeiro treinou também o CB Cangas, acho que é assim que se pronuncia, o CD 1º de Agosto, Esperança Sportiva de Tunis, CSM de Bucareste, onde conquistou a Taça de Challenge. Passou ainda pelas seleções de Angola, Tunísia, onde se sagrou em ambas campeão continental africano e participou no Mundial de China, com Angola como 11º classificado. Assim como Mundial de Sérvia, vencedor da Taça de Presidente com a Tunísia. Participou com a Seleção Nacional de Handball nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021, como todos nós nos lembramos, naquela que foi a estreia de Portugal nas Olimpíadas e obteve os melhores resultados de sempre em europeus, 6º em 2020 e mundiais, 10º em 2021 em Portugal. Bem-vindo, Paulo, podes tomar o teu lugar no palco. Vou também apresentar o nosso moderador, Vasco Vaz, presidente da Assembleia Geral da Associação Nacional de Treinadores de Patinagem, diretor da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física e selecionador nacional de sub-19 masculinos de hóquei em patins com grau 3. Obrigado aos dois. Vasco, tu como moderador, passo-te a bola para ti. Bom, isto é muito simples, também com o adiantado da hora, penso que o palco é todo do Paulo e peço já de imediato ao Paulo para iniciar a sua apresentação. Depois iremos aqui um diálogo entre comigo e com ele e também com todos vós, com toda esta classe enorme. Não poderia deixar de agradecer ao Pedro Sequeira este convite, cumprimentar também as pessoas, o nome que dá a esta conferência, um ícone de treinadores de natação, o professor. Muito obrigado também por mais uma vez estar aqui consigo, o Sr. Secretário de Estado e todos os presentes, porque isto é tudo de vós. Portanto, não me vou alongar mais, porque a gente quer ouvir o Paulo. Ok. Bom, boa tarde a todos. Antes de mais, só relembrar que temos um Secretário de Estado diferente dos outros, que não corta a fita e vai embora, não, ele fica a ouvir. E eu agradeço imenso. Foi uma honra ontem também jantar com várias pessoas na mesa. Vou só lembrar o nosso companheiro, que ainda cheio de power, o professor Vasconcelos, portanto estamos aqui. Ainda não inventaram piada para mim. Ainda não? Ok, mas vão inventar de certeza. O Hélio Lucas está por aí? Onde é que está o Hélio?
Não, já foi embora. O que era? Político, um bocadinho. Só para dizer o seguinte, o Hélio há bocado, não quero estar aqui a fazer a apologia do treinador português, porque isto somos maus e bons em todo o lado, não é porque somos franceses ou ingleses ou portugueses. Mas o que é certo, quando eu estava no Porto e era treinador principal, eu tinha trabalhado com um treinador sérvio e ele falava inglês. Então ele dizia jump e aquela malta saltava a sério. Então quando eu assumi o cargo, eu dizia salta e a malta saltava um bocadinho. Então eu tive uma conversa com eles e perguntei-lhes se eles queriam que eu falasse inglês. Ou então, quando eu dizia, atenção, pois também há a palavra mágica, eu dizia salta e a palavra mágica a Porto, então o pessoal também salta bem. Então é só uma dica para vocês que quiserem. Em português também é possível saltar se introduzirem a palavra mágica por vezes. Por isso, eu vou avançar rápido, porque senão começo-me a perder em coisas. Bom, eu fui ao ChatGPT, não é, que está muito na moda, e coloquei comunicação interna. Reparem, eu não sou especialista em comunicação, longe disso, seria não me quero sentir um charlatão junto das pessoas da comunicação, quer dizer, eu não tenho ideia nenhuma do que é comunicação. A mesma coisa, não tenho ideia nenhuma do que é psicologia, não tenho ideia nenhuma, leio umas coisitas e tal, algumas sensibilizam-me, mas se vocês forem ao LinkedIn, metem Paulo Pereira Handball, ou Handball, melhor, porque vem em inglês, qualquer coisa no LinkedIn. Então, quem escreveu aquilo, que eu não sei quem é, disse que eu utilizava métodos sofisticados da psicologia. E eu era assim, mas qual é o método que eu uso? Eu não uso método nenhum. Por isso, simplesmente, ganho muito tempo a pensar nas pessoas com quem trabalho. Agora, se isso é um método sofisticado, ser honesto, dizer-lhes o que eu acho, o que eu penso, as conversas individuais. Como é que estás hoje? Estás porreiro? A tua vida? A tua família? Está impecável? Os putos, eu ouvi dizer que não sei, coisas também da pessoa. Se isso é um método sofisticado, meus amigos, a minha mãe já fazia isso, o meu pai também, portanto, não sei se é sofisticado. Bom, portanto, comunicação para mim é uma coisa um bocadinho nova, mas também me atraiu o tema, porque tudo o que nós fazemos quase é comunicação. Tudo o que fazemos na vida é quase comunicação quando interagimos com os outros. Portanto, meti no chat, GPT, espetáculo, e apareceu-me logo aqui uma coisinha a dizer que é conjunto de práticas e estratégias utilizadas para promover a troca de informações, engajamento, colaboração, alinhados com os objetivos, valores e cultura da organização. Continuando, refere a troca de informações, ideias e mensagens dentro de uma empresa, podemos chamar empresa, podemos chamar grupo de trabalho. Uma comunicação interna eficaz pode melhorar a motivação, produtividade, engajamento, ambiente de trabalho positivo e colaborativo. Eu digo assim, também deve haver comunicação externa. Então escrevi no chat e ele disse-me: interação com o público externo, com os mídia, com os outros, com as pessoas que vão ao pavilhão ver-nos jogar. Portanto, é algo que nós temos que ter em atenção quando comunicamos para dentro, para fora. Apenas o que eu vou fazer é dar alguns exemplos. Eu, em 2016, digo assim, eu tenho que tentar criar uma referência que possa ser interessante para nós, mas ao mesmo tempo que nos implique mais. Herói do mar, tu és herói, mas tu és herói do mar, tu. Desculpa lá, não, tu não és herói do mar. Já viram o que é isto? Alguém que não está dentro do que é os valores da equipa, herói de quê? Não, tu não és herói do mar, desculpa lá. Ou, és um espetáculo. Estou a cortar as águas, és uma coisa fantástica. E eu acho que também é preciso ter coragem para correr riscos, porque eu recordo-me, porque quando nós falamos publicamente, estamos a vincular, e é preciso ter alguma coragem. Eu recordo-me um árbitro da zona de Aveiro, que me disse assim: heróis do mar, cuidado, não vão ser heróis do mar aqui da Ria de Aveiro. Vão ver logo. E eu, claro, na altura não fiquei muito contente, mas sorri. Não, vamos, não é tentar, vamos tratar de ser heróis do mar, de um mar difícil. Objetivos? Eu sinto que cada vez estamos melhor, mas continuamos a viver num país incoerente quanto ao desporto. Incoerente, quer dizer. Então o que é que eu vou fazer? Vou fazer aquilo que aprendi na faculdade, que é estabelecer objetivos alcançáveis, para ficarmos todos felizes, não é? Smart, já vos mostro. Não, se calhar vamos tentar estabelecer aqui alguns objetivos, mesmo muito difíceis de alcançar.
E depois, se não alcançarmos, vamos ver porque é que não alcançamos. Arrisquei um pouco. E acho que tem algum sentido. Não de uma forma obsessiva, porque isto também tem que parar em algum momento. Não é? Tem que parar, sobretudo quando estamos a trabalhar. O que é que me faz parar quando eu estou a trabalhar? Eu tenho comigo uma coisa, que é, eu só paro quando me sinto orgulhoso. Eu a mim não me consigo enganar. E o sentir orgulhoso é, eu tenho o jogo preparado. Eu conheço os gajos todos, eu sei o que é que eles fazem, o que é que não fazem, eu dou informação com valor aos atletas, para tomar depois as decisões. E eu paro, durmo descansadíssimo. Às vezes não consigo dormir direito porque eu sinto que não está ainda pronto. Objetivos? Respeito pelo nosso potencial. Eu aprendi isto na faculdade, objetivos SMART. Tens que ser realista. E o realista, a malta que é realista demais. Porque sabe que vai atingir aquele objetivo, para depois garantir o seu posto de trabalho, para que toda a gente diga, este gajo aqui é um gajo do caraças. Pá, num país incoerente, mas vamos ficar melhor, pouco a pouco, nós também, se calhar, temos que estabelecer alguns objetivos a roçar a incoerência. Okay? Ambiciosos, quase impossíveis, e aquilo que eu digo aos atletas na altura, e mostrei-lhes isto, eu estou-vos a mostrar coisas, mas quase tudo o que vocês vão ver, nós falamos nas reuniões. Ou no final da reunião, ou às vezes fazemos uma reunião inteira só para falar daquilo. Uma delas foi confiança. Depois mostro-vos. Portanto, respeito pelo nosso potencial. Tu queres ser realista? O realista, tu és mau jogador, tu. Oh, onde é que tu jogas? E eles dizem, eu jogo. E tu onde é que... campeão não sei quantas vezes. Tu fazes coisas extraordinárias. E achas que... Realista, respeita o teu potencial e trabalha para melhorar um pouco cada vez mais, cada dia, nada mais. É o que nós tratamos de fazer ali. Estão a ver que eu mudo o tentar para tratar. É treino. A palavra tentar assusta-me um bocado. Vou tentar. Não, aqui não vai tentar. Tu vais tratar de fazer e depois podes não conseguir. São manias. Depois derrubar o pré-estabelecido. Nós estamos sistematicamente a tratar de derrubar o pré-estabelecido. Se nós formos... Por acaso não era este que eu queria. Não era este que eu queria. Porquê que eu meti aqui este? Não há problema. Mas eu já lá vou ao tratar de derrubar o pré-estabelecido. Deixem-me ver se eu chego lá e depois voltamos aqui ao nosso companheiro. É isto. Nós jogamos em Kristianstad, num pavilhão em que esta malta, os islandeses, jogamos contra a Islândia na Suécia, em Kristianstad. Os islandeses tinham uma fan zone, que era outro pavilhão ao lado do pavilhão de jogo, cachorros, cervejola e tal. Estes 2.000 iam para ali confraternizar e depois iam ver o nosso jogo. Nós tínhamos está aqui um de verde ainda, que também é meu amigo. Os vermelhos viam-se mais ou menos, são 7 no total. E aqui havia mais 3 ali com um cachecol, nós éramos para aí 10. E os gajos eram 2.000. Dinheiro para viajar, nós não temos isso. Nós não conseguimos dizer às pessoas, para em janeiro agora retiras aí do teu orçamento 2 ou 3 mil euros para ir ver o... Então isto é, para mim, derrubar o pré-estabelecido é nós chegamos ali, competir com os gajos e muitas vezes ganhar aos gajos. Mas isto é, claramente, vocês sabem, os níveis de testosterona sobem quando nós jogamos em casa com o nosso público. Há estudos sobre isso. E a testosterona é uma coisa muito importante para nós termos mais explosividade, mais não sei quantos. Portanto, aumenta a nossa produtividade. Portanto, nós estamos permanentemente a tratar de lutar contra o pré-estabelecido. Depois, há coisas que nós vamos fazendo que até chegam a celebridades, que é uma coisa espetacular. Eu uma vez lembrei-me, vamos fazer o que ainda não foi feito. Ouvíamos a música e tudo. E depois chegou, mas está aqui, saiu no Record, artista reage às declarações de Paulo Pereira. Que num jornal qualquer falei com os jornalistas, nós vamos ter que fazer o que ainda não foi feito. Ouçam a música do Obrunhausa. E chegou, e nós ficamos todos satisfeitos, que a comunicação aqui é fortíssima e chega muitas vezes. Chegou a ele, chegou a muitos mais. E estava em confinamento, de vez em quando, nós quando temos mais tempo pensamos um pouco. Eu disse, está aqui uma coisa interessante para depois partilhar com a malta. Queres que o objetivo te mude do possível ao impossível? Ou queres tu mudar o objetivo porque achas que não o consegues atingir? Muita malta desiste. Há muita gente que desiste, porque é difícil isto. Deixa que o objetivo te mude. Mas nós temos isto numa conversa tranquila com os atletas, com toda a gente, com o staff incluído. Deixa que o objetivo te mude.
trabalha e evoluciona para um estado de desempenho superior. Deixa que seja o objetivo a mudar-te. Se um gajo se entregar ao objetivo, é espetacular. Borboletas, aquelas coisas, um gajo levanta, eu às vezes dou por mim a correr para o escritório. Onde eu trabalho, porque é que vais com pressa? Calma. Porque há coisas para fazer, Eu também lhe partilhei com isto, vi um filme, nós muitas vezes, vocês sabiam que a maior parte dos acidentes dos malabaristas é no final, quando já estão a sair do cabo. Isto é mental, já está. Já viram a quantidade de para mim não é fracasso, mas já viram a quantidade de fracassos que a seleção de handball teve, daquele golo que não marcaste e podias ficar no top 8 e ficaste em 13º? Ou que podias apurar nos Jogos Olímpicos para a fase seguinte e por 0,33 golos não passaste? Está tudo muito ali, como o Hélio dizia há pouco, e tenho pena que ele não esteja aqui, mas acho que uma das coisas que ele tem espetaculares é empatia. Ele esteve comigo em Tóquio, perguntou-me como é que vocês preparam um jogo, e ele esteve no meu quarto e eu tive-lhe a explicar. A empatia que ele tem com as pessoas, aquele sorrisinho de Ponte Lima, eu queria que ele tivesse, mas depois eu ligo, porque eu quero ver se consigo comer um arroz de sarrabulho em Ponte Lima, portanto ele é a melhor pessoa para me levar ao sítio certo. Portanto, tudo isto é comunicação interna, porque neste caso é feito com os jogadores. A preparação dos jogos, a malta chega ali e começa a jogar e parece que está tudo, eles sabem, depois está bem. Malta, isto é a preparação de um jogo, é um resumo do plano de jogo, resumo, depois jogamos com 3 destros, não sei o quê, portanto, tudo isto é comunicar bem. A mim, eu quero que as pessoas não tenham dúvidas do que é que têm que fazer quando estão em campo. Então, às vezes, nós aqui, ao ver este jogo contra a Suíça, até dividimos por central. Rui, tu começas com isto. De vez em quando podes fazer Egito, Chico normal ou Gilianes. Ok? Ok, pronto. Olha, Miguel, quando tu entrares, continuas com isto. Tal. E, pontualmente, mesmas coisas. E depois deixo-os também administrar um pouco. E às vezes eles têm muito boas ideias que às vezes temos que aproveitar e eles também têm essa autonomia. Não toda a gente. Já vão perceber porquê, porque da divisão dos grupos. Gosto muito de ter tudo escrito para eles saberem. Isto foi recente, portanto, quando jogámos contra a Bósnia, eu mandei-lhes isto e eles têm isto com eles. Portanto, e às vezes algum jogador, posso contar esta, algum jogador que eu chamo ao meu quarto, ou isso para adiantar serviço, aqueles mais novos, e há coisa de 4 ou 5 anos convoquei um jogador com 18 anos, 17 anos, e mandei-lhe, para vocês verem como isto está a mudar, mandei-lhe uma mensagem, anda aqui ao meu quarto, e ele respondeu-me, ok, bro. Ok, bro. Bom, quando ele chegou, eu disse, senta aí, bro, senta aí. Porque eu não sabia o que é que havia de lhe dizer, mas eu percebi naquele dia, isto está a mudar. Tens que... Porque os mais velhos dizem professor isto, professor aquilo, e o puto, ok, bro, apetecia-me dar-lhe um soco. Mas pronto, isto está a mudar, e também é comunicação isto. Ou um mind map, para sabermos o que é que, na nossa cabeça, para organizar as coisas, ataca, defesa, isto é um mind map de um modelo de jogo ofensivo, não vos quero amassar muito. Isto foi uma reunião, o Quintana ainda era vivo, e nós fizemos uma reunião só para falar de confiança. Só falamos de confiança. Isto demorou 45 minutos, eu não gosto de fazer reuniões muito prolongadas, senão depois, é como aos putos, não é? Depois não estão atentos. Mas só falamos disto, o outro, reconhecer o erro, aceitar o outro, pensar nos outros, ajudar o outro, ajudar o outro num dia mau, substituir até o outro num dia mau, não há problema nenhum. Se eu souber que tu amanhã me ajudas porque porque tu dormiste mal, ou porque toda a gente pode ter um mau dia, não podes ter 550 maus dias. Ou 550 maus dias, desculpa lá, mas não dá, tens que ir fazer outra coisa. Ok? Mas nós falamos só sobre isto. Claro que nós, quando estivemos na Noruega, em 2023, num torneio prévio ao Mundial, eu estava a trabalhar no meu espaço e eles estavam a fazer musculação. E eu, para descansar um bocadinho, não fui controlar, para descansar um bocadinho, fui lá e quando eu ia a subir as escadas, ainda longe, há um elemento do meu staff que diz assim, cuidado que ele vem aí. Eu tinha tido uma reunião com o staff, para nós, e falamos de questões associadas à confiança, porque isto não podemos esquecer o staff. Nós pensamos muito nos atletas, mas é toda a gente isto, ok? Eu mostrei-lhes uma coisa, agora não posso alongar, mas mostrei-lhes uma coisa muito associada à confiança e não só.
E depois, naquele dia, cuidado que ele vem aí. Eu não sabia o que é que havia de fazer. Mas passei por ele a Porto e disse, cuidado que ele vem aí. E mandei-lhe uma mensagem, ele depois veio falar comigo, explicou-me, eu entendi mais ou menos, e continuamos. Passado uns meses ele disse-me, prof, eu pensei que você me ia mandar embora naquele dia. Não, porque isto também é importantíssimo nós conservarmos as pessoas que temos ao nosso redor. Nós podemos ir modificando algumas coisas, as pessoas mudam. Não, eu sou assim. Não. Só não mudas se fores mesmo muito aburro. Porque, e com essa pessoa já falei com ele várias vezes, por diferentes razões, e ele está cada vez melhor. É acreditar nas pessoas até ao limite. Eu em Bucareste visitei as igrejas todas de Bucareste com um jogador. Eu não sou, eu sou, se calhar, não sei se posso dizer isto, sou agnóstico. Ou seja, é tipo como o Santo Tomé, não sei. Bem, e ele, uma vez eu percebi que a mãe dele era professora de religião e moral, na Roménia, e sabia tudo das igrejas, e as românicas, as góticas, não sei o quê. Eu tinha acho que foi o atleta que eu mais insultei em diferentes línguas, foi, porque nós chegamos a um ponto de insultar os atletas, já é caso perdido. E ele insultei várias vezes, até que houve um dia percebi que tal, e disse, olha uma coisa, e se formos dar aí uma voltinha para tu mostrares as igrejas? Então fui ter 3 ou 4 horas ali, foi espetacular, eu e ele sentado, ele explicava-me a igreja, o gótico e tal, maravilha. E aquilo foi espetacular, porque criei um elo com ele, que durou vários meses. Eu acho que nunca tivemos quase nenhum conflito daqueles mais difíceis. Portanto, conversar com as pessoas também, para chegar a algum sítio, é muito importante. Tudo isto é comunicação. Perguntei aos atletas em 2023 o que é que estávamos ali a fazer. Eu gostava de saber. Vocês escrevam todos o que é que estamos aqui a fazer. O que é que te faz correr mais, saltar mais? Jump. O que é que te faz jumpar mais? Qual os teus motivos? Quais são as tuas causas? Em que é que tu pensas? E eles começaram a escrever. Eu fiquei muito contente porque praticamente tudo o que eles escreveram eram coisas que eles não estavam a pensar muito neles. Era tudo causas acima de nós. Eu fiquei muito satisfeito. Portanto, eu aqui posso ressaltar esta. O meu motivo maior são os meus filhos. Não é? Está fora de nós o objetivo. Claro, nós também temos a nossa... Eu quero ser campeão. Mas, para além disso, eu quero... Isso é espetacular quando nós temos um objetivo fora de nós. Acima. Ter bons resultados, melhor futuro para eles. Por outro lado, contribuir para que o desporto seja importante na nossa sociedade e, ao mesmo tempo, que desportistas amadores possam viver disto de forma profissional. Nós, em Portugal, não sabemos quanto é que vale o desporto. Quanto é que vale? E os gajos na Inglaterra, eles sabem quanto é que vale. A relação com o PIB e aquelas coisas. Nós não sabemos. Não sabemos. Nós devíamos saber, por exemplo, quanto é que vale, ao fim de semana, as deslocações que fazem os pais com os miúdos para ir comer ao restaurante. Essas coisas que não valem nada, mas todas somadas. Quanto é que vale o dinheiro que os jogadores ganham e o que criam com esse dinheiro? Não sabemos isso. Pronto. Mas coisas causas acima de nós. Fiquei muito contente com isto. Depois a Ana Teixeira, que é a nossa máquina da comunicação, que ela é uma máquina, trabalha espetacularmente bem, leu isto tudo, o que toda a gente escreveu. Aqui em 2020, eu tento sempre instalar com a comunicação uma sensação de incompletude. 60% de eficácia, espera, ainda podes, se calhar, fazer aqui um bocadinho melhor. Vamos ver o que é que podes fazer melhor. Aquela sensação do, está bom, mas... Agora dizem-me, há bocado cruzei-me aí com várias pessoas, parabéns, é espetacular, não, ainda podemos fazer melhor. Eu próprio quero pensar que ainda podemos fazer melhor. Claro que podemos fazer melhor. Estamos ali tão perto às vezes, porque é que não fazemos melhor? Portanto, aquela sensação de habituarmos a quando perdemos não estamos mortos, não é? E agora nós não nos apuramos para os Jogos Olímpicos. Houve atletas a chorar no balneário. Atletas não são juvenis. Houve atletas a chorar no balneário. E eu também chorei quando cheguei ao hotel. Portanto, foi difícil. Mas passado 2 dias, isto se fosse... Eu uma vez era treinador do Porto, adjunto, ganhámos ao Valladolid em casa, Taça das Taças, ainda existia Taça das Taças. Ganhámos por 10 em casa e fomos a Valladolid e perdemos por 11. Eu naquele dia percebi que se podia morrer de tristeza. Entendo aqueles casais quando morre a esposa e o marido morre passado pouco tempo. Ou o contrário. Portanto, ali, naquele dia eu entendi, e demorei muito a recuperar, mas agora isto é, vamos, siga jogo.
siga jogo. Gerar um bom sentido de urgência, aquilo vai, é preciso fazer mais qualquer coisa, anda lá, vá embora, pá, então, vá embora. Aquele sentido de urgência que nós temos que criar. O bom stress, é aquele bom stress. Eu não quero... O Lucas dizia, quando trabalhava com os mais pequenitos, que aquilo não havia aquela exigência de resultados. Eu também penso da mesma maneira. Pá, nós temos que pôr os miúdos a divertirem-se a fazer as coisas, fazer com que eles se consolidem nas modalidades, mas que a prioridade não seja só o ganhar, também é importante, obviamente, se pudermos ganhar, ganhamos. Portanto, eu vejo as coisas da mesma maneira. Agora, depois isto é difícil, o dia-a-dia é muito difícil. Isto é como pintar um quadro e queimá-lo logo a seguir e continuar, que isto não para. Isto é sempre andar. O bom erro é permitido. Eu pus aqui o Areia, como podia pôr outro atleta qualquer, mas pareceu uma imagem gira. Não é por ser o António Areia. O bom erro é permitido. O que é o bom erro? O bom erro é aquele quando tu estás a dar o máximo, mantens-te criativo, ou seja, não estás a jogar a medo. Ninguém pode ser criativo se estiver com medo. Eu tenho medo, se eu falhar, vou sair. Tira lá esses macaquinhos todos da tua cabeça, porque, senão não dá, isto não dá. Tu não venhas com historinhas. Isto aqui sais quando tiveres que sair e entras quando tiveres que entrar. Agora não venhas cá com tenho medo de se falhar. O que é isso? Medo de falhar? Não, ninguém pode ser criativo. Portanto, eles sabem que o bom erro está alinhado com os objetivos, alinhado com o plano de jogo e falhou. O gajo defendeu, o guarda-redes também, não é? Portanto, isto... E depois, o humor também ocupa, dentro do que é o nosso dia-a-dia, ocupa um espaço determinante. Houve um Natal, nós fazemos sempre estágio entre o Natal e a passagem de ano, ok? E aproveito para agradecer a todos os atletas que têm dado o seu contributo à seleção, em detrimento de outros que, por vezes, ficam em casa a descansar, ok? Portanto, eu agradeço-lhes sempre, quando acaba uma competição, eu agradeço-lhes a todos, obrigado, porque os colegas deles estão todos em casa, ou a descansar, ou de férias, ou a preparar competições, e há gente que está sempre, ok? E nós temos que lhes agradecer, porque eles não ganham muito dinheiro em vir à seleção, o dinheiro é insignificante, juro-vos. O que aconteceu aqui? De manhã acordámos e aparece o Martim Costa com aquilo ali na cabeça. Eu era assim, que é isto, pá? E ele, na tal passagem de ano fizemos o Amigo Invisível. Aquelas prendas que saem. E ele tocou-lhe um vibrador com ventosa. Ele depois jantou, estávamos todos divertidos, ele jantou com aquilo ali na cabeça, assim meio a pendurar e tal. Não sei, ali meia hora, uma hora, sei lá. Quando tirou aquilo, aquilo ficou ali até o dia seguinte. Eu ando aqui a fazer uma selfie. O humor, malta, o humor. Aí temos que rir uns com os outros. Nós estamos permanentemente a rir. Dentro do que é o staff, com os atletas, permanentemente a rir. Porque senão é muito difícil estar um mês inteiro em hotéis, viagens e tal. Temos que estar sempre permanentemente a gerar esta dinâmica. Atitudes de autoliderança. Eu acredito, nós temos, por exemplo, o pequeno almoço, 9 horas. Eles podem vir entre as 9 menos um quarto e as 9 e um quarto. Está aqui o Miguel Fonseca. Miguel, onde é que está o Miguel? Não me digas que o Miguel foi embora? Eu ia dizer que ele é o melhor team manager que eu tive até hoje. É uma máquina espetacular. Bom, ele depois vê o streaming. Bom, eu muitas vezes digo, 9 horas menos um quarto mais... Porque o pessoal acorda logo de manhã com autonomia para decidir se vai mais cedo, vai mais tarde, se vai às 9. E ainda por cima temos mais espaço para a torradeira. É espetacular. O pessoal vai aparecendo. Não há problema nenhum. Começas logo de manhã com alguma autonomia. Estes sentimentos de autonomia... Não, eu é sempre àquela hora. Não, vamos deixá-los vir. Isto foi difícil de implementar no início. No início, o pessoal, não é melhor. Não, deixa-os vir, não há problema. Atitudes de autoliderança. Protagonista, eu li, achei curioso o Carlos Prestes do que ele escreveu, vocês quiserem algum dia dar uma vista de olhos. Protagonista é o guerreiro. Vocês têm todos estes atletas nas vossas equipas. O jogador é o artesão. O aprendiz é aquele gajo humilde. Nós temos sempre aquela malta que é o que for preciso. Adapta-se à mudança, autocrítica, é aquilo que todos queremos ter. Mas depois também tem os outros, que são aquelas derivações, que é espetacular. O protagonista em déficit, pela negativa, é aquele gajo que desaparece logo quando a coisa corre mal. É o protagonista, mas ele toma a iniciativa, mas é para ir embora. Não é? E depois temos o egocêntrico, também é protagonista.
e um egocêntrico fora de controlo, o Netanyahu e o Putin, eles não têm dúvida nenhuma. Nenhuma. É aquilo que têm que fazer, vejam lá. Um ego fora de controlo. Portanto, depois, dentro do que é o jogador, ele diz que o jogador ainda não revela as intenções, funciona somente por interesse. Depois, se quiserem um dia, leiam, porque está aí o autor. O jogador em excesso evita tensões, por vezes cria uma falsa harmonia, é perdiz é arrogante, porque sabe tudo, não é? E depois o em excesso é aquele eterno estudante. Só estuda, mas depois chega à prática, aquilo fica mal. Qual é a nossa atividade como líderes? E acho que todos têm que fazer esse esforço. Eu deixo mais um bocadinho, porque estão a tirar fotos e tudo. É puxar esta malta para dentro. Vocês nunca vão ter pessoas 100% como vocês pretendem ter. Impossível. É cada um. O Lucas estava a falar de pimenta e eu estava a pensar, eu tenho ali aqueles 18, todos diferentes, já viram? Para mim a igualdade é tratá-los todos com diferença. Vejam lá a dificuldade que por vezes é para estar toda a gente feliz, que esse é o meu grande objetivo, sobretudo numa seleção. Portanto, nós é arrastar esta malta para dentro. Uns dias eles vão estar mais ali, outros vão estar mais acolá, conversar muito com eles, sobretudo, se for homens, individualmente, se forem mulheres, cuidado com os ciúmes, que elas são mais sensíveis. Mulheres, ciúme, homens, ego. Se nós dominarmos as duas coisas a trabalhar com umas, estamos chaves. Depois há exceções. Depois a importância da boa comunicação, já viram isto de certeza em algum lado. Uma boquinha, e eu antes falava, e hoje ainda falo um bocado. Mas quando estou a conversar com alguém, trato de deixar o outro falar. E esta imagem para mim é espetacular, porque eu acho que a bola para, nós quando estamos a jogar ping-pong, estamos sempre a pensar na resposta, não é? A bola está, e vamos logo pensar na resposta. E eu vi esta imagem e disse, a bola para porque o gajo está a ouvir o outro. Calma, ouve primeiro e depois falas, depois dás a resposta. Pareceu-me giro, esta foto. Mas a ideia é, temos de ter essa capacidade de ouvir um bocadinho mais. Isto não passaram 30 minutos? Já passaram. Isto foi em 2020, início do estágio. Isto é comunicação interna pura e pensada. Eu cheguei ao estágio e virem para ele e disse assim, eu não disse aflitos, eu disse uma palavra a Porto, mas aqui tenho que pôr aflitos. Disse falei um bocadinho e tal, digo eu assim, eles vão se ver aflitos para perderem connosco. E o pessoal estava assim, aflitos para perderem connosco. Eu sim, que eles vão se ver aflitos para perderem connosco, querem. E então começou alguns a sorrir, porque nós o que dizemos sempre é, eles vão se ver aflitos para nos ganharem. Já estamos a assumir que vamos perder. E eu mudei aqui um bocadinho isto. E aquilo foi giro, depois começámos a rir, vamos embora para cima deles, vamos embora e tal. Mas isto é comunicação interna pura. Eu estou em comunicação permanente com eles. Ainda ontem falei, ontem com o André Gomes, que voltou a jogar. Falei com o treinador dele, o Pasqui, como é que tu vês? Estamos sempre em comunicação com os treinadores, com os atletas. Por outro lado, e como temos vindo a dizer, se não terminarmos a nossa história, é como se não tivéssemos história nenhuma. Lá estou eu a tentar gerar outra vez aquela sensação de incompletude. Isto tem que parar algum dia. Não. Se não quiseres vir, não venhas. Bom dia, prof, não sei que espetáculo. Sabes que gosto de falar contigo, caso tenhas alguma dúvida. Abraço, máquina. Simples. Depois a questão da hierarquia. Há mais acidentes de avião quando vai o comandante a conduzir o avião. Estatisticamente, eu não sei se isto é verdade ou não, mas imagino que seja verdade, está escrito num livro. Há mais assim, porquê? Porque a questão da comunicação hierárquica, se tiver alguma coisa a correr mal, o copiloto tem algum receio de dizer ao comandante que a coisa está mal. Então fica ali um bocado na expectativa a ver o que é. Não, se for ao contrário, o comandante diz, olha aí que tens que carregar aí no vermelho. Estão a ver a questão da hierarquia. E às vezes nós também temos que abrir um pouco e ouvir as pessoas, porque eles ajudam muito. Muitas vezes, quantas vezes eu lhes pergunto, sentes-te mais cómodo a fazer isto ou a fazer aquilo? Porque eles são os especialistas. Eles sabem às vezes mais do que nós. E nós temos que gerar esta ligação. Escucharemos al preparador Paulo Pereira. Vamos fazer o seguinte. Podemos?
fixe. Podes. E se fizermos delta, Podes. com simulação de passe de Fábio, o pivô roubar. Marcamos golo, hein? Está no Miguel. Ok? Depois não aparece, mas marcamos golo. Pivô no meio. Eu cruzo com o Fábio. O Fábio mostra o passe, vai as pernas ao pivô. E tu rodas no 4. 20 mil pessoas na Hungria. Perdemos por 1. Golo nos últimos segundos. Estás a falar de... Da Teledeporte, os espanhóis. Parece que hemos sufrido. Por acaso, uma coisa interessante, Teledeporte em Espanha, canal aberto. Passa todos os esportes de manhã à noite. E nós aqui andamos aflitos. Onde é que se pode ver o jogo de handball? Importante. Onde é que se pode ver? Deixa eu ver. Aí tens de pagar não sei o quê. Canal aberto. Aqui são umas máquinas neste sentido. Este fast feed, eu às vezes faço, agora algumas empresas têm convidado para ir lá falar com eles. Eu falo-lhes muito desta questão do fast. Eu uso muito o que é esta sigla. Feed forward, mais do que feedback. Às vezes é preciso ir buscar atrás para ver o que é preciso melhorar, mas penso mais no futuro do que no passado. Abreviado, seguro e tagado. Tu tens que fazer isto. Olha, os nomes das pessoas. Se as empresas nas reuniões fizessem isto, saíam sempre das reuniões fortalecidos. A maior parte das reuniões, vou dizer 70%, não valem para nada. Estão lá, é porque têm que estar em reunião, vamos embora, reunir, tal. Ok, vamos embora e tal. Bom, nem sempre estamos na paz do Senhor, às vezes já... Fazer um controle avançado continua a ser uma possibilidade, ok? Agora, é melhor vocês saírem a ponto forte. Ele a ponto forte, quando sais a ponto forte, tens o canhoto em cruzamento. Quando sais a ponto forte, ele preocupa-se mais contigo, o que significa que vai abrir um espaço e que depois tens tiro tu ou continuidade como fizeste há pouco, ok? Quando tivermos todos, agora ele está excluído. Ia fazer central pivô e inversão contra um do Martinho. Certo, podes fazer isso agora. Olha, atenção, em termos defensivos, malta, aquele 9 só sai a ponto débil. Se vocês oferecerem eventualmente o débil, tens que encaminhar para a ajuda. E joguem 2 contra 1 com ele, caralho. Vais para Desculpem a parte final. Vamos! Porque o que estava planificado fazer contra esse 9, que nós vimos para aí 50 fintas dele, era que ele ia muitas vezes a ponto débil e nós tínhamos que jogar 2 contra 1. E então aqui é preciso meter aquela palavra mágica no final, que é para... andei aqui a ver 50 fintas do gajo e agora ele está não sei o quê. Partilhar acontecimentos. Eu e o Paulo Fidalgo íamos a pé para o treino e passámos numa zona onde não havia ninguém, junto de umas casas estava um rapaz, com 40 anos, com uma moto toda velha. E eu cheguei ao treino e contei-lhes o que nos aconteceu. Eu cheguei lá ao treino e contei-lhes isto, que eles vou contar também agora. Malta, passei ali e estava um rapaz que veio a mancar para mim, assim, todo torto. E eu era assim, pronto, vais pedir algum dinheiro, isso é normal, não é? Ele disse, chefe, ajude-me aqui a dar ao Kicks. Vocês sabem o que é o Kicks das motas? Aquela coisinha que... E eu nunca andei de moto na vida. Portanto, cheguei lá, a primeira que dei, eu quase que lhe arrancava o Kicks. Ele, chefe, cuidado que vai-me partir o Kicks. E eu, pronto, espera, vai mais devagar. E eu dei ao Kicks e aquilo pegou à terceira, o gajo foi embora. E eu contei-lhes isto. Vejam lá a sorte que nós temos, às vezes andamos a queixar. E há malta que depende de nós para dar ao Kicks. Ele não saía dali se eu não passasse ali naquele momento. Estava ali à espera que passasse alguém que estivesse bem das pernas, não é? Porque ele se segurasse com esta não conseguia, se segurasse com aquela, coitado, não é? Ele não conseguia dar ao Kicks, vejam lá uma coisa tão simples, pá. Eu cheguei aos jogadores logo, malta aí, nós fazemos sempre um resumo do treino antes de começar, malta, vejam lá que há malta que tem este problema e nós, olha para isto, aquilo a dopamina sobe logo, o treino corre logo melhor. Vou-vos contar só a história deste senhor Barbosa. Éramos júniores, fomos visitar este barco. Isto tem a ver com a empatia do Lucas, do Hélio Lucas. Tem a ver com a empatia que eu acho que ele cria com as pessoas. Aquele sorrisinho e tal. E este senhor nós não o conhecíamos muito bem. Tínhamos 17 anos. Fomos a este barco, ao Infante Dom Henrique. Ele era um barco-hotel naquela altura. Eu vou passar os 20 minutos, vocês não se importam, senão eu não consigo. Depois a gente pode... mais um bocadinho. Então, este senhor... Nós íamos a visitar aquilo e algum de nós lembrou-se de dizer cuidado com o degrau, porque aquilo tinha degraus até dizer basta. Então o que ia atrás, cuidado com o degrau, todos na brincadeira. O guia começou a ficar chateado com aquilo, não é? Apanhou-nos ali num espaço aberto. Desculpem lá, se vocês continuam com essa do degrau, acaba já a visita. Mas assim meio rude e nós ali todos coitadinhos, não é? Naquela altura, já foi há muitos anos, não é como hoje do OK Bro. Naquele ano, naquela altura um gajo encolhia-se logo todo,
E o senhor Barbosa, que nós nem conhecíamos muito bem, ele estava só lá connosco para acompanhar a equipa, colocou-se atrás dele, do guia, o guia começa a visita e no primeiro degrau ele parou e disse: cuidado com o degrau. O guia não fez nada, porque aquilo quer dizer. E aquele senhor, a partir daquele dia, foi um espetáculo para nós, porque criou ali um elo, ele pôs-se ao nosso lado numa situação difícil. E às vezes nós, é fácil pormos ao lado das pessoas, criar uma certa... Bom dia, até a forma como dizemos bom dia. Aqueles gajos chegam, bom dia. Percebem? A comunicação tem que ser mais fluida, um bocadinho mais honesta, mais... vai buscar a vitalidade onde não a tens, faz o que tu quiseres. Ninguém é invisível. Nós não podemos ter pessoas invisíveis à nossa volta. Ninguém é invisível. Sermos autênticos e aceitar que todos são diferentes. Vejam isto. Isto foi antes de um jogo. André Gomes, ele com o Kendama, aqui há uns anos, o que é que eu diria a este jogador? Mas eu conheço, atenção, eu conheço a pessoa. O que é que eu diria a este jogador? O que estás aí a fazer, pá? Vai lá, pensa no jogo, olha foco. Este gajo, se lhe dissesse isso, o foco, ele, se calhar, saía dali e o foco para ele é outra coisa. O foco para ele é relax. Ok. Ele chega lá, depois marca 10 golos, se for preciso. Ele tem que saber só 2 ou 3 coisinhas que tem que fazer. Se lhe des muitas coisas, também já não funciona. Tá? Ok, tá. Vai para cima deles. Pimba, cada mocada. Só que se nós alterarmos deixa estar o gajo. E eu até gravei, vejam lá, eu gravei. E ganhamos este jogo. Já não sei se foi aquele por 10 à Suécia, já não me lembro. Foi um jogo. Sei que ganhamos este jogo. Não sei. Nós temos que ver as pessoas, eles são todos diferentes. E há gajos que precisam deste espaço. Deixa-o estar, não te metas com ele. Ele ia no aeroporto com o que andamos, nos aeroportos. Andava viciado nisto. Depois, equipa multifuncional. Toda a gente tem autonomia para... Eu antes não deixava ninguém falar de handball comigo. Eu é que sei. Não é? Mas tu, fisioterapeuta, tu estás a falar de handball comigo, tu. E hoje eu ouço-os. E algumas coisas eu aproveito. Que é uma coisa que eu acho que não tinha sentido aqui há uns anos. Claro, depois há a questão dos conflitos. E muitos conflitos têm a ver com a questão da comunicação. Como é que nós comunicamos? A boa comunicação facilita a identificação dos problemas para depois serem resolvidos mais facilmente. E não podemos nunca evitar o conflito. Aqueles gajos que têm um conflito depois vão dormir sem resolver. Eu estou sempre a dizer, desculpa lá, vai falar com ele e resolve. Se quiseres ajuda, eu estou lá. Portanto, o objetivo é sempre o elo de todos. O objetivo é sempre o elo de todos. Vou-vos contar esta historinha. Elas deram uma autorização para contar esta história. Excelentes atletas que eu tive na Tunísia, a maior parte jogavam na Europa, uma delas era campeã da Europa, central do Viborg, Dinamarca. A outra jogou 10 anos na Noruega para poder continuar. Excelentes atletas, fantásticas. Conflitos. Uma chegou ao autocarro e sentou-se no lugar que supostamente era da outra. Então a outra chegou, olha, sai daí, insultos e não sei o quê. O meu team manager, que também é o segundo melhor que eu tive até hoje, chega a minha vez e diz, temos um problema. E qual é o problema? E contou-me a história, que acho que eu resolva. E eu, não, deixa estar que eu resolvo. Nós temos reunião hoje. Fui mais cedo e escrevi debaixo da primeira folha, escrevi lá uma coisa. E quando elas chegaram, eu já tinha uma chave preparada e disse, olha, vocês vão aqui ao lado, aqui a este quartinho, a essa salinha, e resolvam, parece que tiveram um problema, não foi? Vai lá, pega lá a chavinha. E elas foram, demoraram 5 minutos, barulho, e eles queriam lá ir, não, deixa de estar, calma, deixa estar. Elas vieram, entraram para ali dentro, e eu, então, problema, não, pas de problema, c'est bon. Não, pas de problema, c'est bon. C'est bon, então senta-te aí. E peguei-me isto e levantei a folha e disse, o nosso problema é este. Tu vês-me com histórias de banquinhos e bancos e sentas e és tu e eu, o que é isso, pá? O que é isso? Temos aqui este problema para resolver, vês-me com isso, não é problema nenhum, pá. Se nós temos esse problema, jamais ganhamos a Angola, jamais. Bom, e o que é isto? É o objetivo. Eu fazia aquilo um bocado assim. Eu hoje sei que isto funciona, mas eu na altura fazia um pouco por intuição. E de facto o objetivo une as pessoas. Todos diferentes, mas todos à procura da mesma coisa. Nem sempre corre bem. Eu já fui despedido. Rescisão amigável. Se posso continuar a contar esta história? Era médico este senhor presidente do clube. Tinha milhões, tinha milhões, ele tinha várias clínicas e não sei quantos. Então um dia eu disse, olha, Sr. Presidente, ainda falávamos, ainda comunicávamos. Sr. Presidente, nós precisamos aqui de uma máquina de fazer gelo no pavilhão,
porque temos aqui vários atletas que necessitam de gelo imediatamente após o esforço. Nos treinos, isso aqui. E ele, glaçon. Oh, não, c'est pas possível. Não. Eu, Presidente, ouça, é que nós precisamos mesmo. E o gajo, eu insisti, e aquela insistência parece que o estava a incomodar. E ele disse-me assim, quer gelo? Ok, chamou lá um rapaz, que ia todos os dias, às vezes treinávamos de manhã e tarde, ele ia todos os dias buscar gelo, demorava 2 horas ou mais. E vinha com um saco, eu, quantos quilos? Combien de quilo? E eu, X quilos. O gajo vinha todos, coitado do rapaz, e às vezes chegava atrasado. Um dia fizemos uma reunião e ele propôs-me um sistema de tempo em movimento, de controle de tempo em movimento, com câmaras. Mas o Bayern também tem. É uma parafernália. E eu, câmaras e meio não sei o quê e tal. Cruzamento de dados. E aquilo era uma coisa. E eu disse assim, olha, Presidente, nós já temos um protocolo com a Universidade de Tunis. Temos gente que vem aqui com as células, com o tapete, nós temos a avaliação que precisamos para o nosso dia-a-dia. Não precisamos disto. O que eu preciso é de uma máquina de gelo. Nunca mais falei com ele. Depois, rescisão e tudo. É correr riscos, às vezes é preciso. Isto tem tudo a ver com... Se eu tivesse, sei lá, se eu hoje, se calhar, se eu comunicasse com ele de forma diferente, provavelmente nós vamos aprendendo também. Mas ali eu não tinha hipótese. Ali há contextos, os treinadores depois têm que ser capazes de se adaptar aos diferentes contextos em que estão. Há contextos em que isto é o que tem que se fazer, há contextos em que não. É possível conversar mesmo havendo um conflito. Há outros que não há hipótese, porque eles pensam logo que tu és fraco. Podemos fazer dele o que quisermos. É complicado, nós conseguimos identificar. Isto foi o que eu lhes escrevi no WhatsApp após o fracasso dos Jogos Olímpicos, do segundo apuramento para os Jogos Olímpicos. Eu acho que vocês sabem que nós somos a única seleção, para além do futebol, que foi aos Jogos Olímpicos. E polo aquático, sim, muito lá para trás, mas foi... 1952 em Helsinki. Certo, mas foi exibição. Exibição, não se apuraram. Foram olímpicos. Foram olímpicos, mas não se apuraram. Anda aqui a fazer uma coisinha, e eles foram. Pronto, mas eu sei que o polo aquático foi, mas como não se qualificou, porque o problema é qualificarmos-nos. Vocês sabem como é que nós temos que fazer para ser... Nós temos que ficar no top 8 mundial ou top 8 europeu e depois temos que ir jogar fora um pré-olímpico sempre na casa dos gajos e ganhar-lhes. Meus caros, não é fácil. Exibição, certo? O hóquei também é exibição. Mas se não se qualificaram, oxalá que algum dia o hóquei e o futsal sejam modalidades olímpicas. Nós somos dos melhores, do melhor que há. Fantástico, portanto. Há dias, não vai há muito tempo, eu acho que o Pedro estava lá. O Brás disse-me assim, anda aqui dar uma palestra aos nossos jogadores. Eu dar uma palestra, vocês campeões do mundo não sei quantas vezes, o que é que eu tenho para vos dizer? Não tenho nada para vos dizer, mas foi, e depois disse-lhes lá 2 ou 3 coisas e pode ter sido interessante. Tenho muito apreço pelo Brás e pelos portugueses que são mesmo topo. O contrário de ganhar o êxito não deverá ser perder ou fracasso, porque um atleta que compete diariamente ou semanalmente, isto é duro. Nós temos que mudar um bocadinho o mindset. O que é que, não era, há bocado o Lucas dizia, latão, não é? Latão, o que é isto? Hoje ganhas, amanhã perdes, tu és a mesma pessoa. Portanto, eu escrevi-lhes isto, e boa Páscoa. E boa Páscoa. Difícil, por vezes, sobretudo, nós dizermos, o fulano tal falhou 7 metros. Se vocês ainda hoje continuarem a ter este tipo de discurso, vocês ainda não são bons treinadores. Nós falhamos, nós ganhamos, não é? Ele falhou 7 metros. Às vezes é inevitável, quando estamos em petit comité a falar, podemos referir o nome da pessoa que falhou. E surge naturalmente, mas cuidado com a comunicação com as outras pessoas. Não é, não sei quem falhou, já não tem nada a ver com isso, não é? E depois é capacete e ir ao queijo sempre. Nós criamos condições para eles serem felizes. Temos um ranking em que metemos aqui tem futebol, os gajos adoram futebol. Não podemos jogar todos os dias, mas, eles adoram. Aqueles 10 minutos. Futebol, livres 7 metros, pádel, fizemos um torneio de pádel, outra vez futebol, livres 7 metros, outra vez, depois aqui tem handball, que é intermitente, quando estamos a fazer 4-3, alguém a apontar, isto entra tudo num ranking individual, e depois no final damos prémios. Aqui estávamos no Egito, cada cápsula custava 2 euros, ou seja, uma coisinha daquela custava 20 euros, foi uma boa prenda. No hotel, demos um coisa deste de café na Expresso a cada um, eles todos contentes, quem ganhou é um ranking para os guarda-redes, é espetacular, simples, dá trabalho,
dá trabalho. E depois, para mim, o mais importante é isto, é agradecer, pedir desculpa, criar laços com as pessoas, amar as pessoas. Eu às vezes digo-lhes muito, olha, por acaso podia ter posto aqui, amo-vos. Ei, pá, é espetacular, eu é que fico mais contente. E eles ficam a olhar para mim e dizem, será que este... Bom, eu muitas vezes digo-lhes, amo-vos, amo-vos. Depois, olha, 3, e depois toda a gente tem espaço. Eu pus assim 3 tipos de pessoas. Os que não se apercebem, André Gomes, do que se passa, os que se apercebem e aqueles que interferem, e todos têm o seu sítio, e nós temos que reconhecer um pouco, olha cá, vamos, tu podes falar, porque esses interferem normalmente pela positiva. E todos têm o seu sítio. Já este senhor, em 1700, e troca o passo, ele já separava a malta por inteligência e iniciativa, ou ignorância e iniciativa. O que é que ele fazia? Comandantes estrategas, inteligentes com iniciativa, vai para ali. O Diniz, ontem estivemos a falar sobre isto, e o filho, parecem irmãos. Oficiais que recebiam ordem e cumpriam com diligência, que também é preciso, gente para cumprir ordens. Opa, eu não quero confusões, tu diz-me o que é que eu tenho que fazer e já está. A malta assim, e tem sítio. E depois, tu vais ali, fazes um bloqueio no pivô, opa, e não o alejes muito, mas ele que sinta que tu estás a jogar a sério. E ele não pensa, tu vais ali, rematas da ponta, falta um segundo. Tu vais e entras em ângulo e atira a baliza, vá embora. Se for uma pessoa muito calculista e não sei quando, não entra. Pô, nem pensar. Se for aqueles gajos que já, e também é preciso. Quantas vezes nós estamos a jogar e a malta a passar a bola? Onde é que está o gajo a carne para canhão que arrisca? Está a ver? E depois há estes, também há. Há estes, se aparecer aqui. Epá, o gajo afastava logo o gajo do exército. Há pessoas que não conseguem trabalhar em grupo. Não dá. E então, uma coisa eu sei, se nós conseguirmos que a nossa equipa cante junta, epá, nós estamos mais perto do sucesso. Mais perto. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar. Enquanto houver ventos e mares, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mares. Obrigado e sejam felizes. Obrigado. Obrigado, Paulo. Conseguiste aqui, tanto em 45 minutos, Começamos contar mais uma tarde, história mas começamos mais tarde. de 20 para 45, portanto, está aqui o mais cronómetro às vezes não engana, aquele não engana. É lógico que a comunicação é um ponto-chave, penso que é dos mais importantes que a nossa classe tem, a todos os níveis, não só em termos individuais como em termos coletivos, mais em termos coletivos, porque é mais fácil dominar um atleta do que dominar, muitas vezes, 10, 12, 18 ou 20. E depois também sabemos concretamente como é que nós temos que agir com os atletas. O conhecimento dos atletas. E foi isto que o Paulo aqui demonstrou, o conhecimento que ele tem com estes atletas que tem, por onde tem passado, a forma como ele tem agido perante várias situações e tem sabido gerir aquilo que são os conflitos, que é aquela coisa mais importante, que é nós sabemos gerir conflitos. Porque em qualquer seleção, também estou ligado às seleções há muitos anos, num escalão mais baixo, o Paulo também já esteve, eu estou no sub-19, é diferente de uma seleção sénior, mas se calhar, provavelmente até se calhar mais problemática que uma seleção sénior. No entanto, aquilo que também é importante aqui é com quem é que nós trabalhamos, a confiança que nós temos nas pessoas, o tempo de antenas que damos a essas pessoas, para elas também se sentirem importantes. Os atletas, a questão do pequeno almoço, é muito importante. Porquê é que eu tenho que dizer que o meu pequeno almoço é às 9 horas? Porquê é que ele não tem que ser em meia hora? Tem meia hora para tomar o pequeno almoço. Aquele espaço horário para tomar o pequeno almoço. Aparecem todos, no final estão juntos. Depois, o sentido do humor, outro aspecto importante que foi focado pelo Paulo, e que
tem os seus trunfos, não é? Não só para dar o tempo de antena aos atletas, porque os atletas querem esse tempo de antena, requerem essa imagem, e é importante que todos nós, é lógico que são vivências diferentes. Eu sei que está aí muita gente que vive, e desculpem, com 100 euros no final de um mês de trabalho, treinadores, e há outro, nós provavelmente somos felicizados não é pelo dinheiro, mas porque estamos numa seleção nacional e trabalhamos numa seleção nacional. E quando estão aqui os colegas que estão aí sentados, muitos de vocês trabalham nos clubes muitos deles de bairro, não é? E que não têm as condições que nós temos e que os atletas também não têm essas condições. Por isso aqui a comunicação é muito importante a todos os níveis. Há aquele treinador, chamam-lhe treinador porque ele tem um curso de nível 1, no entanto que recebe uns miúdos de 7, 8 anos que chegam atrasados e quando chegam atrasados a primeira coisa que fazem são 27 flexões ou 50 flexões, ou então 5 voltas ao campo ou 10 voltas ao campo. Coisas erradas que não se deve fazer, porque ainda se calhar estão naquela fase que o professor Carlos Neto tanto apregou e que cada vez mais eles precisam de brincar. 7, 8 anos têm que brincar, têm que chegar. Se calhar temos que estar aí um quarto de hora para se libertarem. Esta é a comunicação que nós temos de ter. Depois há uma coisa que eu queria perguntar, e depois passava-vos a vocês, que é muito simples. Como é que é feita a comunicação dentro e fora do campo? Que é outro aspecto também importante. Como é que os atletas... No handball é fácil, eu tiro um atleta e falo com ele. Por exemplo, na minha modalidade não. Como é que eu faço? Também posso tirar, não é? Mas é mais difícil. Tem que abrir a porta, tirar a porta, metê-lo. E depois ali, essa comunicação como é que é feita? Ele pode tirar 2, 3 jogadores ao mesmo tempo, rapidamente, resolver a situação. Comunicação, como é que é feita essa comunicação no handball? Eu, quando considerei dentro e fora do campo, foi mais a questão do... Sim, a comunicação... para fora, para o exterior... Não, eu digo aqui mesmo em termos de trabalho tático, de trabalho no terreno, no jogo em si... Eu preocupo muito em planificar bem, fazer um plano de jogo que fique esclarecido para toda a gente. Nós fizemos uma coisa, a propósito disso, fizemos uma coisa na Hungria, porque eu estava castigado e não pude ir para o banco, então o que fizemos na Hungria, fizemos uma coisa que nunca tínhamos feito, digo assim, pá, isto pode funcionar, vamos ver. Levei 3 questões táticas em relação com a Hungria, falávamos do ataque da Hungria e a nossa defesa. E então eu balizei aquilo, separei os jogadores por posto específico e lancei o desafio. Disse, eu já tenho a resposta para isto, mas quero ouvir a vossa. Então eles separaram, eu pensei que ele vai demorar meia hora, porque eles rapidamente... Isto foi no dia anterior ao jogo, eu corri ali um risco. Então, eles começaram a trabalhar, cada um dizia assim, eu vi que aquilo havia muita implicação de parte de toda a gente. Havia uns que interferiam mais, havia outros que estavam lá só a ouvir, aqueles que nós, tal, ok, mas estavam a ouvir. E depois havia aqueles que tal, havia sempre aqueles 2 ou 3 em cada grupo, e no final, cada um, eles tinham um porta-voz, cada um disse o que é que achava, e eu depois também lhes mostrei qual era a minha solução. Chegámos à conclusão que saímos dali, passado hora e meia, e todos com umas caras de que ninguém tinha percebido nada daquilo. Com uma dúvida na cara espetacular. E eu, naquele dia, eu pensei, epá, é um gajo que está sempre à procura de não ter dúvidas, mas ali o bom da questão foi a dúvida, o termos dúvida. Porque eu percebi que eles, afinal, nós não estávamos muito afinados naquilo. Como eu sabia que tínhamos treino no dia seguinte prático, eu disse, malta, descansem bem que amanhã vamos resolver isso. E no dia seguinte fomos treinar, e eu aproveitei algumas coisas deles, algumas coisas minhas. Olha, fazemos isto, ok? O que é que tu achas? Diz, anda lá, anda. Tá, pronto, tal. Epá, nós ganhámos fácil a Hungria, não foi por causa disso. Mas acho que isso também ajudou. Agora, o que é que eu lhes digo quando eles saem, quando eles entram? É isso que eu tinha dito. Pá, tentamos que não haja muito... Eu costumo dizer que no dia de jogo é quando eu trabalho menos. Que não haja muito a interferir durante o jogo. Se nós tivermos que interferir muito durante o jogo, provavelmente não preparamos bem aquele jogo. Agora, é claro que há momentos em que temos que interferir, que conhecemos os jogadores, que temos que chamar o jogador para falar com ele cá fora. Portanto, mas sobretudo a preparação do plano... O time-out, normalmente, nos desportos coletivos, normalmente no time-out, a forma como apresentaste ali um time-out que foi contra a Hungria, se não me engano, onde tu deixaste os jogadores falarem e por isso ficaste ali um bocadinho, que eles pediram, foi o Rui pediu para falar. Quem está a ver televisão
quem está na televisão a ver quem está na televisão a ver o jogo, diz assim, epá, este treinador não tem autoridade nenhuma, os jogadores mandam naquilo tudo. Não é? Mas não percebem, quer dizer, não entendem, as pessoas que estão dentro do campo, a gente é que sabe, porque nós já lidamos com eles. Certo. E acho que isto é uma importância enorme, eles também dizerem qualquer coisa. E se estão a dizer aquilo que nós queremos, melhor ainda. Melhor ainda. E este é um exemplo que nós, treinadores, muitas vezes quebramos. O atleta vai para falar e nós, pá, calou, que sou eu. Eu sei que vocês querem colocar questões aqui ao Paulo. Só em relação a isto, aqui, eu aqui há coisa de 10 ou 15 anos atrás, eu via os suecos a fazerem aquilo e dizer, este gajo não tem ideia nenhuma, este treinador. Os jogadores é que falam. E hoje eu percebo que como eu estava tão errado. Porque aquilo nós sentimos logo aquela ameaça. E o nosso posto está... Epá, eu sempre digo, se tiver que ir Uber, é Uber. Não tem problema nenhum. Agora, tudo que seja potenciar a produtividade da equipa e nós fazemos com que eles se impliquem é espetacular, porque toda a gente está metido naquilo e depois perdemos, ganhamos. E muitas vezes temos que ser nós, porque muitas vezes são eles que querem que sejamos nós a decidir. E nós temos que sentir aquele momento de dúvida. Ok, fazemos isto. E não há dúvida nenhuma. Aquilo é, já está. Mas muitas vezes temos que os implicar a eles. Portanto, isto agora é o sentir. Só para contar aqui um episódio muito rápido, eu já passo, está bem? Muito rápido, no último Campeonato da Europa de hóquei em Sub-19, na Suíça, nós necessitávamos ganhar à Espanha e, sem dúvida alguma, que a Espanha tinha um potencial, mas lá está o planeamento, a programação, a forma como nós trabalhámos o jogo, foi fundamental mesmo. O jogador que me faz eu estou a perder 1-0, faço 1-1, a Espanha faz 2-1, eu faço 2-2 e a 2 minutos do fim faço o 3-2. Faço o 3-2 e peço um time-out. O atleta que marca o gol vira-se assim, logo chega à tabela para mim e diz-me assim, professor, tire-me porque tenho um colega que defende melhor do que eu. E eu olho assim para ele, a minha intenção nem era tirar. Ele diz assim, calma aí. Porque via, ou ele está com receio, ou ele então, efetivamente, tem a noção do que é. Não era o receio, era a noção. Porque foi ele que virou aquele jogo. E no momento certo ele dizia assim, não, calma aí. Nós no handball, não é como handball, não temos especialistas a defender, especialistas a atacar, não é? Fazem um pouco de tudo, mas a verdade é que isto ficou-me. E esta confiança, isto foi derivado da confiança que nós conseguimos criar entre aquilo que é o relacionamento do treinador com os próprios jogadores. Podem começar a colocar questões ao Paulo, porque nem sempre temos aqui um especialista nesta área. Alguém? Eu sei que está tudo perto do almoço, mas pronto. Aqui, Carolina. Aqui. Obrigado pela comunicação. Acho que estamos sempre a aprender e a liderança mede-se por aquilo que se transmite. Eu tenho aqui uma dúvida, e é uma dúvida que, como treinador, quero ficar apetrechado pelos melhores. Quando fazes uma convocatória ou convocação para um campeonato da Europa ou um campeonato do mundo, como é que te comunicas quando fazes alterações dos jogadores, ou aqueles que entram ou aqueles que não vêm? Boa pergunta. Para mim, nunca ninguém é invisível. Aqueles que saem também recebem sempre ou uma mensagem ou ligo-lhes, olha, não te vou convocar por causa disto. Explico-lhes. Toda a gente que sai. Preocupo mais com aqueles que saem. Mesma coisa nos mundiais. Estamos no mundial com 18 atletas, os 2 que ficam de fora têm um tratamento especial. Primeiro porque respeitamos-los, essa é a primeira coisa. A segunda é porque eles têm que estar prontos no caso de terem que integrar os 16. Portanto, eles têm trabalho com o preparador físico, às vezes eu treino a 4 ou 5 jogadores, sem nenhum problema. Às vezes o Paulo Fidalgo planificamos, tu vais trabalhar com aqueles 4 ou 5. Os outros têm que descansar, outras atividades com o fisioterapeuta, de recuperação. Portanto, dividimos, mas todos, ninguém é invisível. Isso acho que é obrigatório acontecer numa equipa. As pessoas têm que se sentir sempre importantes. E às vezes é muito chato estar ali sem jogar, ainda por cima ainda tenho que ir. Mas eu prefiro que ele vá chateado para o ginásio, às vezes, só com o fisiologista ou o preparador físico, do que ninguém dá por ele. Eu prefiro ter que o convencer, desculpa lá, tu podes ter que entrar amanhã ou depois de amanhã, fica pronto. Vai lá trabalhar, tal. Ou seja, acho que é muito importante nós nunca nos esquecemos das pessoas, acho que é fundamental. E depois, se me permitem, não sei se têm mais alguma questão,
está ali uma questão, mas enquanto chega o micro ao João, eu vou fazer uma crítica à Confederação. Eu já tive vários Venha atritos ela. com o Pedro Sequeira, atenção, mas também cada vez gosto mais dele, agora, sinceramente. Mas uma coisa que eu acho que eu sei que ele tem uma costela alemã, uma coisa que é preciso mudar é aquela foto. Não importa. Temos que pôr ali o Jorge Brás, temos que pôr ali o Renato, temos que pôr ali, ok? Temos que mudar. Estava a olhar para ele e vi aquele gajo ali de bigode e eu, ok, que é um treinador alemão, é uma crítica construtiva. Aquilo entronca naquilo que estava a dizer o Eli Logos e no jump. Pior, desculpa, João, deixa-me só contar uma coisa rápida. E eu agora chego a Lisboa, não é só Lisboa, no Porto também. Chego lá e toda a gente fala comigo em inglês. Hello, how are you? Eu, hello, how are you? Desculpa, olha uma coisa, arrisca falar em português? Arrisca? E uma vez cheguei a Amarante, que eu sou de Amarante, nasci ali ao lado, e fui a Amarante. Então eu e a minha mulher olhámos lá para dentro, era uma casa que se chama 100 rolhas, recomendo. 100 rolhas, dá para beber um copo de vinho e picar qualquer coisinha. Nós olhámos lá para dentro e chega um rapaz assim de óculos redondo todo, hello, hello, eu nasci aqui ao lado, hello. E o gajo, desculpa, então vou fazer uma prova de vinhos, entramos, pronto, continuamos. Desculpa. João. Posso, professor? Como ex-praticante da modalidade de handball, primeiro que tudo queria dar os parabéns pela excelente intervenção que o professor teve, mas mais do que isso agradecer todo o trabalho que tem feito no desenvolvimento da nossa modalidade. Fiz questão de estar a ouvir aquilo com muita atenção, com aquilo que veio dizer, principalmente aquilo que eu há tantos anos dizia que fazia falta, neste caso no handball, pelo trajeto que tive, mas quero essa mesma comunicação com os atletas e a liberdade para que esses mesmos atletas pudessem comunicar entre eles e potenciar o nosso próprio trabalho. Não sei se será um expert em comunicação, a opinião técnica ou tática a quem tiver essa capacidade que o faça. Eu sou admirador do seu trabalho, principalmente por aquilo que conseguiu potenciar na nossa seleção. E o segredo está todo na relação. Na comunicação e na relação que diariamente, e fiquei muito contente com aquilo que ouvi, confidenciou em relação ao André. É um atleta que esteve afastado da nossa seleção durante agora cerca de um ano, por lesão. Essa é muito importante que os atletas realmente não se sintam, entre aspas, abandonados, e essa comunicação muitas vezes invisível faz com que depois aqueles 0,33 golos sejam atingidos. A minha pergunta, se pode ser encarado como pergunta, vai, de certa forma, complementar essa mesma fase, que é o quê? Até que ponto é que trabalhar a imagem dos jogadores, e quando digo imagem não estou a falar de terem umas tranças mais bonitas ou de serem mais musculados ou menos, estou a falar de trabalhar e cuidar essa mesma imagem para poder combatar aquela lacuna que o professor estava a falar de tornar-nos mais visíveis para que os canais abertos nos deem, a nós, modalidades ditas amadoras, o valor que temos realmente e que estamos a fazer pelo desporto português. Até que ponto é que realmente é importante trabalhar essa mesma imagem e ver preocupação com essa imagem, quer institucionalmente, quer individualmente pelos atletas. Obrigado. Obrigado, João. A imagem é muito importante cada vez mais. É um pouco relacionada mais com a comunicação externa. E oxalá que nós tivéssemos, a Ana Teixeira faz um trabalho espetacular e a equipa que nós temos ligada à comunicação faz um trabalho espetacular, mas às vezes não é suficiente. Nós, se calhar, precisávamos ter muito mais do que isso. Eu fico triste quando às vezes pergunto às pessoas, neste contexto não, porque somos todos do desporto, mas às vezes eu vou a uma palestra qualquer dessas das empresas e pergunto, vocês sabem que... Uma pergunta de desporto e o pessoal fica... ou seja, isto tem a ver com a imagem. Eu acho que há muita coisa que tem que ser alterada. É esta questão de investir um pouco mais no que é o trabalhar a imagem dos atletas, dos treinadores. Portanto, acho que é crucial para nós podermos chegar um bocadinho mais à frente, um bocadinho mais longe. A começar pela questão das televisões, por exemplo. Quer dizer, agora começámos a passar. Aquele apuramento olímpico que fizemos em Montpellier, o jogo deu na RTP 3.
O jogo deu na RTP3. Agora já passam jogos na RTP2. Algum dia vai passar na RTP1. Isso vai ter que ser. Nós temos que passar na RTP1. O basquetebol também passa, creio que na RTP2. Na 2. Passou agora na RTP2, né? Portanto, ótimo, estamos a caminhar pouco a pouco e um dia, oxalá que tenhamos também um canal aberto como há em Espanha. As pessoas em Espanha conhecem toda a gente. A maior parte das pessoas conhecem toda a gente. Até aquele rapaz do ping-pong que ganhou do... Percebe? Eles preocupam-se com isso. E nós aqui já sabemos o que é. Já sabemos o que é, portanto, não vale a pena queixar-nos muito, porque há muito trabalho a fazer, mas, sobretudo, se calhar começamos a casa por telhado, talvez, estamos a começar de cima para baixo, provavelmente, mas temos que começar por algum lado, portanto, se tiver que ser pelo telhado, depois olha pelo telhado, depois logo se vê. Mas a questão da imagem acho que é mesmo muito importante e é preciso fazer mais algum investimento para podermos chegar mais longe e mostrar-nos ao mundo. Acho que é fundamental. Obrigado, professor. Ok, penso que não havendo mais nenhuma questão, obrigado por nos ouvirem e até um dia. Obrigado eu. Ao professor Vasconcelos Raposo que atribua o prémio no seu painel. Tudo pronto? Está na hora. Vamos a jogo.